É geralmente aceito que a fala é uma qualidade exclusivamente humana. Nenhuma outra espécie na Terra pode falar. Os cientistas ainda estão discutindo qual foi o impulso para uma separação tão nítida dos animais na descrição e no sentimento do mundo. Quais mecanismos cerebrais estão envolvidos nos processos de formação da fala? Qual a importância da atenção da memória para a comunicação entre as pessoas? Por fim, o que está por trás de nossa compreensão um do outro? Os Mistérios do Cérebro, com Alexander Kaplan. Provavelmente você adivinhou do que se trata essa situação. No entanto, essa capacidade de entender um ao outro sem palavras tem suas limitações. Por exemplo, é improvável que os gestos e expressões faciais dos atores digam algo aos habitantes das ilhas da Oceania. Mas os representantes da cultura europeia entenderam sem dificuldade. O fato é que os símbolos e sinais de comunicação foram aprimorados por muitas gerações. Esse sistema de sinais permite que nos comuniquemos. Ao nosso redor está uma semiótica sólida. Este é um semáforo. Um semáforo, quando você dirige, ele também possui uma própria semântica, sua própria sintaxe e assim por diante. Um pequeno número de sinais é suficiente para que os jogadores de hóquei compreendam o árbitro, os corretores da bolsa entendam seus clientes e os amantes se entendam. Provavelmente não somos muito diferentes dos animais com seus sistemas de sinais. Mas tente usar esses sinais para explicar o teorema de Pitágoras ou para dizer como preparar uma sopa. Não vai funcionar. Precisamos de categorias e conceitos abstratos que possam ser indicados apenas por palavras. Não quero mais ouvir isso! E a linguagem também é um sistema de sinais. Mas é claro que quando nós falamos sobre comunicação interpessoal e outros tipos de comunicação, e quando uma pessoa já está imersa na sociedade, é claro que aqui a linguagem escrita e também a linguagem falada é o papel dominante. A execução não pode ser perdoada. Certamente todos já tenham ouvido essa expressão. Em versões diferentes é atribuído a czares russos e monarcas europeus. É tudo uma vírgula. Ou melhor, semântica, estresse. Como você coloca isso depende de como a frase é percebida pelo destinatário. Mas também existe um contexto que também afeta o significado da afirmação. Claramente, a linguagem humana é uma ferramenta de comunicação muito delicada e que deve ser usada com muita habilidade. Eu diria que o código Morse é o ideal de comunicação. Você vai tocar lá e do outro lado entenderão exatamente isso. A linguagem humana não tem nada a ver com isso, porque não somente frases e textos, até palavras individuais significam uma coisa ou outra, dependendo do contexto. Além disso, em um contexto muito amplo. Não só antes e depois, mas quem disse, quando disse e o que falaram ontem e assim por diante. Ao mesmo tempo, como conseguimos chegar a um acordo sobre qualquer coisa é um grande mistério. Com que frequência ouvimos? Não, você me entendeu mal, eu não quis dizer isso. Mas o que acontece quando dizemos uma coisa e os que estão à nossa volta entendem outra coisa? Qual é o motivo? Porque todo mundo tem sua própria experiência. Cada um de nós tem o seu próprio conjunto. Em termos quantitativos de unidade, isso é lexemas, palavras, construções sintáticas que a vida nos deu.
Isso constitui todo o tipo de leitura, a leitura da literatura, comunicação ativa e assim por diante. Isso significa que o volume de unidade não é completamente o mesmo. Idade, educação, local de residência, boa literatura e assim por diante. Eu não uso mais os parâmetros fisiológicos porque tudo é diferente. Todo mundo é diferente agora e todo mundo pode ter um humor diferente. Sergei, já dormiu? Você quer dormir? Dormir. Não durmo. Deite-se. Minutos. 5 minutos. Como vai você? Tá tudo bem? Tá tudo mal? Tudo mal. Sergei, diga, estou indo embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, como percebemos a fala? Imaginem um circo. A arena, as fileiras de cadeiras, a cortina, o deleite da plateia e embaixo da cúpula, acrobatas. Uma dúzia de palavras. Parece como que opções podem haver? Circo. Há um circo. Porém, se cada um de nós puder enviar uma imagem diretamente da cabeça para imprimir, com certeza, quanto mais pessoas, mais fotos diferentes vão surgir. Então, como as palavras e seus significados igualmente memorizados para todos, geram em nossa cabeça imagens tão diferentes da realidade, estritamente individuais para cada pessoa. A maioria dos cientistas acredita que a capacidade de formular palavras primeiro e depois frases e sentenças está geneticamente incorporada em nós. Toda criança, quando nasce, ela tem os pré-requisitos genéticos para dominar qualquer idioma da Terra como nativa. Bom, se de repente alguém dos nossos espectadores acredita que uma pessoa nasce com pré-requisitos genéticos para um idioma específico, lá para russo, hindu ou suahili, pois bem, com certeza não é o caso. Mas o que ele tem é a capacidade de decodificar essa linguagem. Aprendemos a ouvir, a ver, provar, sentir dor ou alegria, dar os primeiros passos, falar. Já no primeiro ano de vida, a criança tem fortes laços entre os sons da fala e conceitos elementares, as primeiras sensações e emoções formalizadas. Antes de tudo, aqui ele reage. Responde à entonação. Antes da entonação, ele pode entender como agir. Esse sinal de positivo, negativo, neutro e assim por diante é a resposta. Esse feedback dá a ele a oportunidade de seguir sempre na mesma direção. Se algo é desconfortável para ele, como um grito certamente é, ou se é confortável, a resposta será igualmente correspondente. Lembra da lenda da Torre de Babel? Seria possível construir algo tão grandioso, sob a condição de que numerosos construtores falassem a mesma língua, ou seja, se entendessem. Mas Deus, punindo o orgulho, dividiu as pessoas, dando a elas diferentes idiomas. E a Torre de Babel nunca foi construída. A mamãe diz a ele, salte, você está pulando, bebê? Pule, pule. Então, naquele momento, o que estava acontecendo com ele? No cérebro dele são ativadas zonas que são uma representação não neural do movimento. Estão no córtex motor e, ao mesmo tempo, são estimuladas zonas auditivas associadas a uma representação neural da impressão auditiva da palavra, certo? E surge uma associação entre eles. Então, resumindo, se você repetir essa combinação várias vezes, o movimento de salto com a palavra salto será exibida uma grade associativa que, em essência, aparece e, em todos os casos, a sua ocorrência é necessária para que o significado apareça em seu cérebro. Tudo certo. Ainda assim, um smartphone é um dispositivo eletrônico inteligente, mede o pulso. Muitos detalhes, muitos programas. Mas sabemos que quase toda a memória dele
está em um cartão de memória. Músicas, fotos, vídeos, SMS. Se alguém mudar o cartão de memória para outro telefone, significa que mudaram a memória. O cérebro de humanos e de animais não é organizado de maneira alguma como a tecnologia de um computador. Não encontramos pendrives com memória no cérebro. Toda a memória é distribuída em centenas de bilhões de conexões entre células nervosas. Os impulsos percorreram uma cadeia dessas células muitas vezes com a mesma harmonia. Aqui você tem a memória desse evento. Se você puder estimular artificialmente essas células na mesma ordem, uma sinfonia familiar soará na sua cabeça. Uma pessoa tem mais combinações de cadeias de neurônios na cabeça do que átomos no universo. A grande propriedade da memória é que no nosso cérebro esse processo nunca para, só que agora os estímulos a ele não são alguns sinais químicos como eram no embrião, mas sim eventos psicológicos e cognitivos do mundo ao redor. Desta forma, cada um desses eventos específicos causa um certo tipo de surpresa na rede das nossas células cerebrais. Ou seja, o nosso cérebro começa a se lembrar de todas essas coisas e assim ele passa a sofrer mudanças conforme se dá seu desenvolvimento. Você lembra o que fez ontem à tarde? E antes de ontem? E na semana passada? Lembra do rosto do homem que estava no metrô hoje de manhã? E qual música tocou no rádio meia hora atrás quando você ligou? Difícil, não é? Se parar para pensar, todos os estados de consciência, tudo o que uma pessoa já viu, ela poderia se lembrar, mas nem tudo é lembrado. Mesmo todos os quadros de filmes que ainda serão filmados ou todos os livros que ainda serão escritos, pois o nosso cérebro encontrará uma maneira de refletir isso. Então, uma parte de toda essa informação poderá permanecer sim em nossa memória. Não nos lembramos de tudo sempre. Temos apenas um certo filtro que protege nossa percepção da sobrecarga de informação. Nossa atenção. Atenção, esse é um portão para a consciência. Ou seja, podemos realizar algo desde que prestemos atenção. Ao mesmo tempo, digamos, a atenção pode ser totalmente identificada com a consciência. Ou seja, tudo o que cair no foco da atenção será realizado. Talvez a atenção seja apenas parte da consciência. Vamos ver como você é cuidadoso. Agora um crime será revelado diante de seus olhos. De acordo com a trama, o detetive deve descobrir o assassino que está nesta sala. Você precisa seguir os participantes dessa história, sem perder um único detalhe. Olhar expressões, gestos. O criminoso se trairá. Então, nosso detetive descobriu o culpado. Você acompanhou de perto os suspeitos? Não perdeu nada? Seja como for, tenho quase 100% de certeza de que você ainda olhou para alguma coisa. Confira. O cartaz. O chapéu. Em vez de uma máquina de escrever, um capacete de construção laranja. E com a vítima houve mudanças óbvias. Não é de surpreender que poucas pessoas tenham percebido as mudanças nessa cena. Afinal, a atenção estava concentrada na história do detetive e na busca pelo criminoso. Imagine que você está se aproximando de uma macieira, na qual, consequentemente, muitas maçãs maduras pesam.
Escolhemos uma que me parece a mais madura, a mais deliciosa. Nesse caso, outras maçãs estão presentes na sua percepção ao mesmo tempo. Mas, se você não parar de escolher uma maçã, em geral, não poderá agir mais, porque a sua escolha será ilimitada. Agora, você será como aquele asno de Buridã, que não conseguia escolher a palha. Feche os olhos por 20 segundos e não abra. Já fez? Agora escute. Agências de notícias em todo o mundo estão gritando por uma sensação. Na órbita da Terra, uma nave espacial de origem sobrenatural foi descoberta. Agora você não está apenas ouvindo, mas também tentando desenhar visualmente esse quadro em sua cabeça. Ninguém sabe como é uma nave alienígena de verdade, mas todo mundo a apresenta em livros e filmes de ficção científica. Sua atenção reagiu à novidade e deu o comando ao cérebro para encontrar tudo sobre o objeto e compilar sua imagem a partir das informações distribuídas por muitas células da memória. Sim, é uma rede dispersa, ou seja, quando eles falam sobre memória, não é uma célula separada em um só lugar, é uma rede dispersa por todo o cérebro. Mas até certo ponto, portanto, isso nos ajuda. Muitas associações visuais e sonoras, é como se você sentisse o cheiro, como se diz, e o tacto, talvez sensações. Imediatamente temos todo um espectro. Danças, rituais, sei lá, índios. Tribo. Um apelo. Deuses. Isso aí é um Tribos apelo. linguais. Os nativos são meio selvagens. Sim. Ah, os nativos? O quê? Tribos? Sei lá. Antes de começarmos a dizer ou escrever alguma coisa, uma série de memórias e associações a certas palavras passam por nossas cabeças. Por exemplo, a palavra África. O que é? É algum tipo de animal? Sei lá, cara. Um elefante? O porta-malas. Um elefante, Índia, selva, Índia, é isso? E... Grande Índia. Ah, África. Acertou. Ah, África, legal. É isso aí. Quem é o gênio aqui? Quem é o gênio? Neste momento, apresentamos savana, calor, elefantes, leões, zebras, tribos africanas. Mas tente imaginar algo mais abstrato, digamos um estado de êxtase. Como descrevê-lo em palavras? Digamos que você decidiu alguma coisa e quer redigir o seu pensamento. Você quer dizer, mas naquele momento não vêm as palavras. Provavelmente você já passou por isso na vida, todo mundo já passou. E depois vem a substituição. O comunicativo, nós temos aqui um mecanismo muito sábio. É possível substituir o verbal por essa mesma paraverbal. Características timbrais, entonação prosódica e assim por diante. Como você se chama? Eu? Entendi. Então eu tenho que... Não sei se eu entendi. Eu acho... É provável que cada um de nós consiga captar entonações diferentes na voz. Alterações nas expressões faciais, nos olhos e na velocidade da fala durante a comunicação. Então entendemos que uma pessoa está irritada, a outra tem vergonha e a terceira está bajulando a gente. A comunicação também é um processo emocional com uma variedade rica de cores e tons. Suponha que eu lhe diga, de maneira informativa, é simples assim. Essas afirmações, elas são diferentes, mas veja bem. Se eu me aproximo e digo para você, tente começar a fazer isso, você não terá sucesso. Ou seja, aqui eu demonstrei em um pequeno exemplo concreto a paraverbalítica. A paraverbalítica é aquela que carrega a voz de uma pessoa, o seu timbre, as suas características, variações e modulações melódicas. Suas características altas e rítmicas, o tempo rítmico, elas frequentemente estão em nossa comunicação desempenhando um papel maior que o sistema de linguagem de sinais.
É a comunicação além dos sinais. Durante qualquer comunicação, uma associação ou outra aparece constantemente na memória. Entonações e cores de timbre nascem por conta própria. E para expressar com mais precisão os significados necessários, às vezes essas associações até interferem. Um sobrenome tão simples como se fosse de cavalo. Kabilin? Não Kabilin. Espera, Garanhão, nada. Não era Garanhão. Lembro que o sobrenome tinha a ver com um cavalo, mas agora fugiu da minha cabeça. Todos já estiveram em uma situação onde uma palavra conhecida, por exemplo, o nome de um ator ou o nome de uma série, não pode ser lembrada. Ao mesmo tempo, parece que a palavra está em nossa cabeça o tempo todo. Esse fenômeno é chamado de fenômeno na ponta da língua. Mas também, que tipo de associação aparece na cabeça? Às vezes, a mais inesperada. Os heróis dessa história de Chekhov lembram o nome do curandeiro que falou. Impediram a associação sobrenome do cavalo. Claramente, ela sugeriu os animais, e não o que eles comem. Rédeas, galope, trote, que opções eles acabaram de passar. Mas para recordar o imposto especial de consumo de cereais, eles foram ajudados por uma conversa sobre aveia. Você sabia que toda vez que lembramos de algo, praticamente removemos essas memórias do armazenamento de longo prazo e as transferimos para a memória de curto prazo, abrindo acesso a ela para nossa consciência? Após o uso, essas informações retornam ao seu lugar, como se gravadas novamente. Mas o interessante é que nesse momento algo pode acontecer. Por exemplo, você lembra do seu primeiro professor e de repente o telefone toca. E agora essas informações estarão intimamente relacionadas a um evento específico, uma ligação telefônica. E da próxima vez que precisar lembrar o nome do seu professor, o conteúdo dessa conversa também virá à memória. Com cada extrato de qualquer parte da minha vida, da minha memória, por exemplo, eu posso extrair o verão, onde eu descansei nesse verão. Viverei todas essas emoções. Provavelmente, imaginarei onde quero relaxar e me acalmar. Mas, da próxima vez, em um mês, eu começarei a recuperar todos os eventos desse verão. Acontece que lembrarei não apenas aonde eu queria, mas lembrarei imediatamente que ainda estava planejando ir para lá. Ou seja, o que eu fiz? Removi a memória, passei as novas informações e registrei de novo o rastreamento de memória anterior como um novo rastreamento de memória. Ou seja, removemos e substituímos. Existe o processo de rejuvenescimento da memória. Consiste no fato de que as coisas urgentes precisam ser constantemente lembradas para que mais tarde, em um momento oportuno, essas lembranças sejam acessadas novamente. E se não temos as estruturas e sistemas do cérebro responsáveis pela memorização, essas coisas começam a derreter e a deixar a nossa memória, não podendo ser atualizadas de novo mais tarde. O hipocampo é uma parte importante do sistema límbico do cérebro. Essa estrutura serve como uma espécie de lojista, que coloca informações nas prateleiras de nossa memória. Uma informação que não é muito procurada está longe, e a que é mais importante e requerida com mais frequência está mais próxima. Mas os lobos frontais do cérebro estão envolvidos na busca de informações na memória e em sua extração. Além disso, é interessante, também há uma diferença nas seções esquerda e direita dos lobos frontais. Se você estiver procurando informações gerais, a ativação é observada nas áreas pré-frontais esquerdas do cérebro. Se estes são elementos pessoais da sua experiência pessoal, memória autobiográfica, essas são as estruturas direitas do córtex pré-frontal. Todo homem tem uma caixa de ferramenta improvisada em sua casa. E dentro dela, compartimentos para ferramentas de diferentes perfis. Suponha que uma chave tenha 13 anos.
Você a tira da gaveta muito raramente. E algumas ferramentas estão aqui há anos, mas você as guarda, porque nunca sabe quando vai precisar delas. Mas tem uma chave de fenda e um alicate no local mais importante, porque você os usa constantemente. O mesmo está em nossa mente. As informações importantes estão armazenadas em lugares onde não vamos perder. Muito menos esquecer. Todo o resto é distribuído em diferentes lugares. Existe uma chamada memória processual. Trata-se de como fazê-lo. Como escovar os dentes. Você não acorda de manhã e pensa, como é que eu vou manter essa escova limpa e escovar os dentes? São coisas automáticas. No nosso cérebro existem diferentes sistemas de memória. Isso significa que existem estruturas responsáveis por nossa memória consciente ou episódica e nossa memória autobiográfica. Há estruturas que são responsáveis pela formação de novas habilidades, as que são responsáveis por treinamento e pela formação do conhecimento. Se por acaso algumas dessas estruturas forem danificadas ou até mesmo destruídas, a memória episódica pode vir a desaparecer e essa pessoa começará a sua vida novamente a cada meia hora ou às vezes até a cada minuto, como se ela tivesse acabado de acordar. Vale a pena distraí-lo. Por exemplo, se uma outra pessoa bate na porta e entra no recinto, então ele se volta para você e pergunta quem é você, do que é que você está falando e se vocês dois estavam conversando. Júlio Verne disse que viaja pelo mundo sentado em sua cadeira de trabalho. De fato, se você fechar os olhos, poderá passar do verão para o inverno, conhecer cidades nas quais nunca esteve, ou até mundos desconhecidos por todos. Isso é possível devido à nossa capacidade de imaginar e prometer uma memória que conecta imagens do passado com fantasias do futuro e nos oferece opções atuais para fantasias do presente. Trata-se de uma aquisição extraordinária da evolução, que permite a uma pessoa, sem desperdiçar esforço físico, prever as opções para o futuro em sua mente e formar estratégias de comportamento. Ao contrário dos humanos, os animais fazem isso diariamente, como um risco constante para a vida. Esse é um ponto de vista dogmático. Existem vários cientistas que dizem que os animais também podem viajar no tempo, que para eles essas viagens mentais são perfeitamente possíveis. E eles têm memória episódica, ou seja, são capazes de combinar o que, onde, quando e por quê. Você vê como um pássaro se move e depois disso você talvez veja um determinado pedaço de madeira e uma pessoa senta nele e ele voa. Você tem uma associação entre um pássaro e um avião. Eu penso que quando os escritores de ficção científica fazem o seu trabalho, é retirado dessas associações aquilo que não é familiar lá. Sonhar, fantasiar, imaginar perspectivas distantes é uma prerrogativa de qualquer pessoa. Mas com algumas lesões cerebrais, essas habilidades se deterioram acentuadamente ou desaparecem completamente. Como regra, isso acontece quando o hipocampo associado aos procedimentos de reescrita é danificado. Pacientes com o hipocampo danificado perdem a capacidade de representar o futuro. No momento em que, subitamente, as pessoas com esse tipo de lesão cerebral começaram a perguntar se podiam fantasiar sobre alguns eventos futuros, descobriu-se que essa capacidade acaba por não se desenvolver neles. Não precisamos da nossa memória somente para apreciar alguns eventos do passado, mas também precisamos dela para viajarmos no tempo, inclusive para o futuro. Isso é autobiográfico, é episódico. Utilizamos mecanismos de memória para qualquer atividade, seja amarrando cadarços ou planejando as férias. Mas o lançamento de um tipo específico de memória depende do contexto dessa atividade.
Uma coisa é lembrar de uma festa apenas, e outra coisa é lembrar da mesma festa, mas com um conhecido importante. Aqui, os mecanismos da memória dependem do significado emocional e semântico do evento, sua importância para as ações específicas. Tudo isso é avaliado principalmente no córtex pré-frontal dos hemisférios cerebrais, que enviam comandos ao hipocampo para extrair essa ou aquela informação. Às vezes, o número dessas equipes é reduzido ao mínimo quando o próximo trabalho é concluído. Mas um novo ainda não foi iniciado. Ou quando tudo se torna sem importância, mesmo se houver um mar de informações por perto. Rostos tristes na rua, tráfego, chamadas de telefone. Mas, de repente, você sente um cheiro familiar de um perfume na multidão. E aqui, o córtex pré-frontal envia pedidos à memória. A atenção é ativada e o hipocampo dá o resultado: uma memória. A propósito, esqueci de avisar. Eu, Alexander Kaplan, doutor em Ciências Biológicas, chefe do Laboratório de Neurofisiologia e Interfaces de Neurocomputadores da Universidade Estadual de Moscou, amanhã serei eleito presidente da República de Cabo Verde. Alguém sorri, alguém aperta o dedo no templo e alguém pensa seriamente: bom, você não se importa. Todo mundo vai responder, mas poucas pessoas se lembram do nome do meu laboratório, de quais ciências sou médico e até de qual é o meu nome. Mas a declaração sobre ser presidente será lembrada por todos. Porque o cérebro escolhe o mais inesperado de tudo que eu disse. A atenção involuntária imediatamente te distrai do que você está fazendo. Ou seja, a atenção involuntária basicamente fala para você: olha só, algo está acontecendo aqui agora, o que pode ser muito mais importante do que com o que você está ocupado agora. Você precisa olhar para lá, ouvir e talvez até reagir rapidamente de alguma forma. Ou você foge, ou ao contrário, você vai ver. Consequentemente, isso é evolutivamente muito importante. E até que ponto as possibilidades do nosso cérebro se estendem para perceber tudo que é novo e inesperado, mas ao mesmo tempo não presta atenção ao que é comum? Em perfeito juízo, estamos confiantes de que somos capazes de perceber todas as mudanças que ocorrem diante de nossos olhos. Vamos conferir. Monitore de perto o que acontecerá na tela. Olá, posso tomar um cappuccino, por favor? O grande ou o pequeno? Grande. Adiciona xarope ou canela? Sim, canela. A situação é familiar para todos. Você pede sua bebida favorita, prepara o dinheiro para pagar, entrega para a pessoa no bar e depois conta o troco. E pronto. É surpreendente, mas poucos podem perceber de imediato essas mudanças aparentemente óbvias. Aí está seu cappuccino, está certinho. Obrigada. De nada. Obrigada. O fato é que não precisamos nos concentrar em nada. Basta se distrair por um momento e agora não percebemos mais quando o outro apareceu no lugar da primeira pessoa. Seu café. Obrigado. Mas se no momento em que ocorrer uma mudança, sua percepção, mesmo que por um breve momento, for interrompida, por exemplo, você piscará. E esse momento é suficiente para que essa mudança passe despercebida, se sua atenção não estiver focada no objeto pouco antes da mudança acontecer. Até o ponto em que você pode não perceber a substituição da pessoa com quem está falando. Um, 2, 5, 6, 7. Então, o que acontece?
Não somos capazes de fazer várias coisas ao mesmo tempo igualmente bem? Como Júlio César, a quem a lenda atribui uma habilidade tão extraordinária. De fato, se nos distraímos ou nos concentramos em algo, estamos perdendo alguma coisa. 24. Eu esqueci tudo. 31, 32, 33, 35, 36. Vamos fazer um teste. Tente escrever com uma mão todas as letras do alfabeto. Com a outra mão, ao mesmo tempo, alternadamente, toque a orelha esquerda e a orelha direita. E ao mesmo tempo, conte em voz alta de 100 a 0. 31, 32. Eu me perdi quando chegou em J, K, L, M, 1, 2... Não, já tá impossível. Eu tenho que reescrever todo o alfabeto. K, N, K, L, I, M... Com certeza não sou o Júlio César. Em geral, acredita-se que não mais de 2% das pessoas na Terra possuam as habilidades de Júlio César. No modo de multitarefa, geralmente trabalhamos mal ou passamos a tarefa sozinhos. Digamos que adiamos a leitura do livro se estivermos ao telefone ou desligamos a TV se tivermos que provar o Teorema de Pitágoras. Essa é a nossa norma. 1, 2, 3, 4... Pesquisadores do Baylor College of Medicine observam quase uma centena de pessoas fisicamente saudáveis com mais de 64 anos. Portanto, a atenção funciona seletivamente e não há nada que possamos fazer sobre isso. Mas, graças a isso, alguns eventos são adiados em nossa memória e se tornam memórias, enquanto outros são esquecidos. Mas o que acontece com aqueles a quem chamamos de donos de uma memória fenomenal? Como eles conseguem se lembrar de aparentemente tudo? Pesquisadores do Baylor College of Medicine observam quase uma centena de pessoas fisicamente saudáveis com mais de 64 anos. A conhecida fórmula de memória é 7, mais ou menos 2. Acredita-se que tantos objetos ao mesmo tempo possamos reconhecer e reter na memória RAM. Esses primeiros experimentos ocorreram em meados do século XX, às vezes realizados em um círculo estreito de ganhadores do Nobel. E assim foi descoberta essa restrição 7, mais ou menos 2. Mas, literalmente, há 1 ano e meio, um artigo foi publicado em uma revista muito séria, o que significa número mágico 4, mais ou menos 1 ano e meio. Acontece que os dados médios são ainda piores, sim, menos ainda. E algumas pessoas, em algumas situações, são capazes de lembrar e trabalhar com apenas um objeto, o que significa que o número mágico é igual a 1. Vamos ver como essa fórmula funciona. Os participantes desse experimento devem se lembrar de 20 figuras que são mostradas com um intervalo de 2 segundos. Eu acho que... Formiga, Joaninha... Não. Formiga, Joaninha, formiga. Isso mesmo, assim por diante. Formiga? A formiga. Então, próximo... Borboleta. Eu também acho que é a borboleta. Isso mesmo, elefante. sim. Um elefante? Bom, então vamos juntos agora. Mas... Então o que foi que aconteceu? Eu não me lembro. Tenta. Não. Tartaruga? Ou uma girafa. Assim, os participantes do nosso experimento conseguiram reproduzir apenas uma sequência de 4 imagens. Agora uma pessoa com supermemória entra na competição. Joaninha. Sim. Então a formiga. Sim. Então uma borboleta. Elefante. Amanita. Girafa. Tartaruga. Cogumelo branco. Cegonha. Árvore. Camelo. O camelo. Urso. O urso. Raposa. A raposa. Pinguim. Isso aí é incrível. Tigre. Abelha. Morangos silvestres. Coruja. Dom Faf. E dente de leão. Dente de leão. Ótimo. Pessoas com tais habilidades podem facilmente se lembrar não apenas de fotos e imagens vividas,
Número do cartão bancário de 16 dígitos? Fácil. Basta apenas olhar por alguns segundos. Bom, os primeiros números 5136, os outros 9140. Então? Os outros números 5861. Sim. E os últimos 4, 6713. Ah, sim. Bom, outro cartão. Os dois primeiros, 4268. Depois disso, 1070. Sim. Depois tem o 4767. Sim. E depois o 8943. Sim. É isso mesmo. Algumas pessoas podem facilmente memorizar e reproduzir grandes sequências de números e grandes volumes de textos. E se alguém se lembra de tudo, esse fenômeno é chamado de hipermnésia. Há alguns anos atrás, nos Estados Unidos, havia um excelente pesquisador da memória. Seu nome era James Magoy, ele trabalhava na Califórnia. Ele encontrou uma mulher que sabia de antemão que ele era um especialista em memória. Ela conseguiu encontrá-lo porque escreveu para ele uma carta perguntando se seria possível que ele a examinasse, porque ela tinha uma forma bastante acentuada de hipermnésia. Ela conseguia se lembrar de todos os dias e eventos que presenciou desde que tinha 9 ou 10 anos de idade. Seria até possível perguntar a ela, por exemplo, o que aconteceu no dia 18 de novembro de 1984, e ela lhe contaria com detalhes todos os eventos que presenciou. E isso é confiável, pois quando relacionamos alguns eventos sociais e políticos com as lembranças, as informações batiam. A letra A. Como explicar a existência entre nós de pessoas com memória superdesenvolvida? Já testado, não há diferenças na estrutura do cérebro. Talvez eles tenham treinado sua memória de uma maneira especial ao longo de suas vidas. Na maioria dos casos, sim. Mas e o fenômeno da hipermnésia? É improvável que essa capacidade possa ser desenvolvida. Mama. Eles são como se fossem um tipo de mutante em desenvolvimento. É o mesmo que, por exemplo, crianças com autismo ou outras doenças. E nesses casos existe alguma hipersensibilidade. Nessas pessoas com a memória fenomenal, um outro sintoma também é encontrado e geralmente ele está paralelo a todo o resto. Ele se chama sinestesia. Sinestesia é a capacidade de perceber os fenômenos de uma modalidade sensorial através de um órgão dos sentidos associado a outra modalidade. Por exemplo, você pode escutar uma cor ou então sentir o seu gosto, escutar um cheiro e assim por diante. O cérebro humano é tão organizado que todos os seus principais sistemas funcionam na comunicação: percepção, memória, atenção, imaginação, pensamento e, claro, a fala. Juntos, economizamos e acumulamos uma bagagem incrível de experiência e conhecimento de vida, desde a capacidade de preparar o jantar até o design de naves espaciais. Mas nada disso teria acontecido se não houvesse para nós laços óbvios e invisíveis de comunicação mútua. Mama. Joaninha, formiga. Provavelmente, esse é o mistério da aparência na Terra de uma pessoa razoável e de seus rápidos sucessos no conhecimento e desenvolvimento do mundo circundante.